A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quero agradecer a todos vocês que têm ido aí no meu canal, deixado um coração, um comentário, compartilhado essa obra missionária, aleluia, que ela venha crescer em tempo e fora de tempo, em tempo de guerra, tempo de paz como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. E já agradeço a todos vocês que têm lá no meu canal, aleluia, do YouTube, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canal, se inscreva, deixe um comentário, pedido de oração e compartilhe essa obra missionária. E o principal, vai lá, se inscreva lá no meu canal, ajuda essa obra missionária. Aquele que abençoa a obra de Deus, ele também é abençoado. Deus falou para Abraão, aqueles que te abençoar, será abençoado, e quem te amaldiçoar, Abraão, será amaldiçoado. Aleluia, vamos abençoar a obra de Deus, aleluia. Quando você se inscreve, quando você deixa uma mensagem, quando você compartilha, não é pedindo dinheiro, mas ajudar o canal crescer a palavra de Deus. Amém, meus irmãos e seguidores? Oh, glória a Deus. Já quero que vocês sejam abençoados cada dia mais como eu sou. Tá bom, meus irmãos e seguidores? Vamos meditarmos aqui na palavra de Deus, que se encontra em Josué, aleluia, 7, a partir do versículo 19, tá bom? Josué, pega a tua palavra, aleluia, Josué 7, versículo 19, que diz assim: então disse Josué a Acã: filho meu, te peço a glória ao Senhor, o Deus de Israel, que faze a confissão perante ele, e declare-me agora o que fizeste, e não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e assim fiz, que vi entre os despojos um bom roupão babilônico e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, e cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e as dos filhos de Israel, e deitaram perante a face do Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã e filho de Zera, e a prata, e o roupão, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, seus jumentos, seu gado, sua tenda, e tudo quanto tinha levado ao vale de Acó. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo o Israel apedrejou com pedras, e queimaram a fogo, e apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou o ardor da ira, pelo que o nome daquele lugar se chamou Vale de Acó até o dia de hoje. Que palavra, aleluia, maravilhosa, aleluia.
nessa tarde, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, mesmo que ela seja dura, aleluia, como aconteceu com a vida de Acã, e tem acontecido com muitas pessoas hoje, sobre a face dessa terra, meus irmãos. Acã cobiçou, roubou, pegou e escondeu, aleluia, na sua casa, na sua tenda. Quantas pessoas têm feito isso? Aleluia, roubado, escondido, não só o material como Acã que roubou a prata, o pão, cobiçou, aleluia, mas esconde, aleluia, o pecado oculto, aleluia, aleluia, o adultério, a prostituição, a fornicação, a mentira, trama, aleluia, acha que não vai ser nunca pego, nunca vai ser revelado. Ai, aqui eu vou colocar debaixo de 7 chaves. Acã também, aleluia, enterrou na sua tenda e Deus revelou. E por causa de Acã, ali o povo de Israel perderam a guerra, porque tinha pecado no meio da tenda. Vocês já perceberam que quando alguém está em pecado do seu lado, você sofre as consequências, como Jonas estava fugindo da presença de Deus. Quando ele entrou naquela embarcação, aquilo ali ia se afundar por causa da vida de Jonas. E Acã também não foi diferente. E Josué não aceitou, queria saber o que estava acontecendo. Meus irmãos e seguidores, quando você começa a orar para saber o que está acontecendo na tua casa, no teu lar, no teu casamento, na vida dos teus filhos, Deus começa a mostrar aonde está o pecado, aonde está a sujeira, aonde está o erro, como o de Acã. Deus mostrou ali que Acã tinha roubado e estava com, aleluia, coisas roubadas dentro da casa dele. E a mesma coisa são assim, pessoas que pegam as coisas das pessoas, muda, pega dinheiro, muda a assinatura, aleluia, eles nunca vai ser feliz, meus irmãos, porque tudo, aleluia, isso, aleluia, traz maldições para a vida das pessoas, aqueles que roubam, que tiram as coisas dos outros, aleluia, vira maldição, mesmo que a pessoa seja inocente, aleluia, mas Deus começa a mostrar os seus sinais, aleluia, revelar o profundo e oculto escondido, e se aceitar a missionária, vai pagar o preço, aleluia, também, porque sabe e não denuncia, e fica quieta, e aceita, e encobre aquele pecado, aleluia, mas Deus nós estamos nos últimos dias, meus irmãos e seguidores, tudo que tiver em oculto, debaixo do tapete, que foi feito, que você não sabe, que te roubaram, te pegaram, está escondido, vai vir à tona, porque é tempo de justiça sobre esta terra. Aí começa a apertar aqui, aperta ali, é doença, enfermidade. Por quê, missionário? Porque tem pecado oculto, aleluia, tem mentira debaixo do tapete como Acã, aleluia, o povo de Israel perderam a guerra por causa de Acã, e naquele vale ele foi morto, ele e a sua família, como se fazia naquela época, porque ele roubou, ele olhou, desejou no coração e pegou o que não lhe pertencia. Deus mandou queimar tudo e ele trouxe para sua casa. Aleluia. Muitas pessoas estão morrendo por causa do o olho grande, da inveja, aleluia, da mentira. Cobiçou, muitas vezes cobiça o carro, cobiça a casa, cobiça o esposo, cobiça a esposa, aleluia, do outro. E também sabemos que Faraó quis também pegar Sara, aleluia, como esposa, mas Faraó não tinha culpa. Abrão mentiu, contou uma meia mentira, aleluia, mas Deus não deixou ninguém tocar em Sara, aleluia. E aquele Faraó ficou leproso, meus irmãos. Quando a gente mexe em algo que não nos pertence, nós pagamos o preço. Então, essa tarde é tarde de alerta. Cuidado que você tem pegado, olhado, desejado, porque é tempo de justiça sobre esta terra. E nós vamos ter que prestar conta em todos os momentos, porque você não vai plantar maçã e colher batata. O que você plantar, você vai colher de bom e de ruim, porque é tempo de justiça sobre a terra. Como teve justiça na vida de Acã, muitas pessoas vão passar por isso, amém?
Beijo da missionária Josi. São 10 segundinhos. E o que eu não puder te explicar, você vai lá e medite em Josué 7 e vai entender os mistérios de Deus que Deus